Oi, gente. Boa tarde. Quem for chegando aí, gente, tenha uma boa tarde. Já vai encaminhando aí no aviãozinho do lado direito para os seus amigos também participarem da live. Como é que vocês estão neste domingo maravilhoso? Oi, Karina. Boa tarde, Alana, Marcos também já tá aí, Letícia. Gente, encaminha a live aí pros seus amigos participarem também, tá? Vamos lá para nossa segunda live hoje com um tema muito legal. Seja um exemplo de cristão. Ah, Cidelma, oi, tudo bom? Boa tarde. Alain, como é que vocês estão, gente? Peraí, deixa eu ver se meu convidado já chegou aqui. Olha os cabelos da pessoa. Ai, ai. Vai encaminhando para os amigos participarem com a gente. Deixa eu ver aqui. Cadê Micael? Micael já tá aí? Deixa eu ver. Ainda não. Bom, gente, enquanto o Mikael não chega aí, deixa eu explicar, né, para quem tá meio por fora das lives que comecei a fazer com esse projeto para o final do ano de 2022. Na verdade, é uma preparação, o Mikael entrou. Vou falando mesmo assim, vê se meu convite foi para você. Esse projeto, gente, é uma preparação para nosso próximo ano de 2023, tá? Inclusive, o nome do projeto se chama 23 Passos para um 2023 Abençoado. Micael chegou? É, aí, ó. É. Micael tá aí, lindo da maninha. Coisa fofa. Eu vou continuar falando. Pode falar, Aí, fica à a vontade. ideia A ideia do projeto é justamente essa, é trazer as coisas da Bíblia para aplicar nas nossas vidas, tá bom? E serão 23 lives. A gente já teve a primeira na quinta-feira com meu pai. Se você ainda não viu, elas vão ficar salvas aqui no meu perfil. E vamos ter a live de hoje também, que é com meu irmão. Estou fazendo uso da família, Tá aqui, ó. para poder me ajudar nesse projeto. Ô, Mia, baixa um pouquinho sua câmera aí, porque os comentários tá bem na sua cara. Aí, assim fica melhor, que dá pra ver seu rosto. Peraí, Então, aqui não tem como baixar serão muito, não. É o máximo. 23. Não, tá bom assim. Serão 23 lives. Nós estamos hoje na segunda live. E o tema de hoje é um tema muito legal, que é Seja um exemplo de cristão. E lembrando, tá? Que não vale só para quem é crente, não. A ideia aqui é cristão. A gente vai, inclusive, falar um pouco sobre o que é ser o cristão, né? O sentido da palavra, como é que foi que surgiu. E aí trazer para as nossas vidas, no nosso dia a dia mesmo, de como aplicar a vida de um cristão, como ser realmente um exemplo para outras pessoas, tá bom? Então, quem for chegando aí agora, vai compartilhando com seus amigos também, manda aí no aviãozinho para todo mundo poder assistir e acompanhar. Quero apresentar aí o Mikael, que é meu irmão, para quem não conhece, eu acho quase impossível quem me acompanha aqui no Instagram não conhecer o Mikael. Porque o A meu parte feed tem linda da mais família. Mikael do que eu. Ah, engraçadinho. O meu feed aqui do Instagram tem mais o Mikael do que eu, né?
Olha como eu sou bondosa. Eu divido o pai, a mãe e ainda o Instagram. Coitada. Ai, ai. Mas aí, Caiozinho, como é que você tá? Se apresente aí. Fala com os seguidores, com os seguimores. Oi, seguimores. Eu tô Prazer, bebendo água, velho. eu sou o Mikael, o irmão mais bonito da Evelyn, até porque Ah, eu sou o único não tinha e jeito, sou né? mais novo do que ela, mas herdei toda a beleza. Ela veio só para fazer a base, aí eu vim com a beleza. Ah, E estou coitada. aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre um tema bem importante. Que é a vida do cristão. Então tá, Micael, vamos começar com um versículo que eu acho que é muito interessante para a gente aplicar nessa parte sobre o exemplo de cristão, que está lá em 1 Coríntios 11, no versículo 1, que Paulo escreve da seguinte maneira: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu até comentei com você meio em off, né? Porque a gente vai, quando vai fazer sobre essas lives, a gente prepara a palavra para não vir aqui simplesmente ficar falando coisa, né? Estou com o E aí eu roteirinho falei aqui assim, olha, ligado também. hã? Estou com o roteirinho aqui também. Ah, sim. E eu falo, olha a profundidade que é uma pessoa falar para outra copiar ela, porque ela tem tanta certeza de quem ela é, para dizer, eu sigo a Cristo. Então, como forma de vocês terem uma vida que também agrada ao Senhor, então copia a minha. Tem noção de quão forte é isso? Mas antes da gente entrar basicamente falar sobre isso, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre quem era Paulo. Porque a gente escuta muito falar sobre ele, a gente sabe que ele foi o que mais escreveu. Ele tem, sei lá, 50% do Novo Testamento é carta que Paulo enviava para a igreja. Sim, Mas quem era essa pessoa? Como que começou o ministério dela? Quem era Paulo? sim. Paulo, ele, antes dele ser um pregador da palavra de Deus, ele era um perseguidor, né? Ele era um cidadão romano e que, perante a lei deles, ele fazia o que ele fazia, né? Perseguir cristãos e matar. Tanto que quando ele realmente se converteu, foi um pouco, eu imagino, e a gente vê, inclusive, isso na Bíblia, que um pouco difícil para que os crentes e os cristãos da época aceitassem ele como um deles, porque a fama dele não era muito boa. Ele não tinha uma fama boa a respeito daquilo. Então, Paulo, antes dele ser, é uma frase que eu até gosto de utilizar, ele deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido. Porque ele saiu de um perseguidor, alguém que exterminava os cristãos, para ser uma pessoa que os outros tinham vontade de exterminar ele também. Então, eu gosto de dizer que Paulo ele é uma das pessoas que mostra verdadeiramente o sentido do evangelho na vida de uma pessoa. Ela é transformada por inteiro. Exatamente, né? Antes dele ser o Paulo que a gente conhece, né, que é o apóstolo que escreveu tantas passagens, tantas coisas que hoje a igreja tem, né, como base de fé da Bíblia, na verdade ele fazia o contrário, né? Lá nas crenças dele, nas coisas que ele acreditava, ele achava que era o certo, era justamente perseguir esse povo. De quem que é esse Cristo que esse povo está falando aí? Então, inclusive uma das coisas que narra isso na Bíblia, lá em Atos, é a morte de Estevão, que ele estava ali Sim, presente, né? Paulo estava Então, presente. realmente, o que você falou sobre o fato das pessoas não aceitarem Paulo assim de cara, elas tinham uma certa, vamos colocar assim, entre aspas, razão, né? Uma Porque como razão. um cara que a gente viu matando outros ali, do nada agora tá dizendo que tá do nosso lado, então eu ficava ali Exato. com um pé atrás. A ideia de que eu fico imaginando para os próprios cristãos daquela época é tipo assim, esse cara deve estar planejando alguma coisa para estar introduzido Tá da gente, infiltrado, né? para que infiltrado para depois ele saber o que fazer, como de outra forma para ele vir agir contra a gente. Então eu fico imaginando os dois lados, o lado do pessoal com aquele medinho e o lado dele, tipo assim, calma, gente, pelo amor de Deus. É Já verdade, foi, eu já tô foi. transformado, né? Me perdoa. É bem isso mesmo. Mas é que nem você falou, é o que mostra o evangelho.
né? O poder do evangelho de transformar a vida de Paulo. E o próprio Deus fala, na hora que quando ocorre a transformação, né? Fala para Ananias, eu vou usar esse daí e ele vai ser perseguido, Meu vale né? Eu escolhido. sei quem ele é, que ele é importante para mim, então vai lá e eu vou fazer desse homem uma pessoa que vai levar o meu evangelho adiante. E aí ele se transforma de uma maneira tão grande que ele passa, então, ele a ser um exemplo. Porque aí entra de novo na passagem que eu falei aqui de Coríntios. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, toda vez que eu leio isso aqui, eu falo, nossa, será que eu, Evelyn, estou podendo falar isso? E é esse o ponto que a gente vai falar na live de hoje. Será que eu sou uma pessoa que estou dando tanto um exemplo de cristão que eu sou capaz de falar, me imita, gente, me imita porque eu estou imitando a Cristo? Aham. É, Alan tá me perguntando se tem Pix para mandar pergunta. Não, pode mandar aí que depois a gente lê. Mas se quiser mandar o Pix, 66996079236. Ela tem meu número, manda lá. Ó, Mas, vamos lá, fala com o Micael. Ó, mas vamos começar então para entender da onde que surgiu essa palavra cristão. Da onde que veio isso do nada? Hoje em dia é uma coisa que o povo usa muito, é comum. Eu lembro que quando eu era bem pequena, assim, sei lá, bem no começo dos anos 2000, logo que você nasceu, que eu ia para a uhum, escola, a gente não escutava falar sou cristão. O povo falava assim, é crente, fulano é crente. Né? Era muito disso sim, na escola. Inclusive, antigamente, até antes mesmo de eu nascer, era um termo que o povo usava pejorativamente mesmo, assim, não dava valor, não dava importância e usava até para zombar, ah, fulano é crente. Porque hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Hoje em dia é muito comum você escutar pessoas falarem, ah, eu sou cristão, ah, eu sou evangélica, eu sou isso. Então meio que virou uma normalidade. Só que essa coisa de normalizar o termo nem sempre consegue entender realmente a profundidade desse termo. Então, da é. onde que surgiu isso? Conta aí pra gente como é que foi. Lá em Atos 11:26, a gente vai encontrar o primeiro relato dos cristãos ser chamados de cristão, né? Eu até anotei aqui que o significado de cristão trata de ser aquele que profere o cristianismo, ou seja, o pessoal daquela época era o pessoal que falava sobre os milagres de Jesus e uma vida que teve depois de Jesus. Entanto que foi citado Pedro, entre outros daquela região, né? E ali foi a primeira vez que eles foram chamados de cristão. E um cristão, ele se dá realmente pelo fato dele proferir o cristianismo, né? Eu coloquei aqui também, foram chamados pois a sua aparência era igual a de Cristo. A sua forma de agir era parecida com a que Cristo agiu quando ele esteve presente na Terra, né? E uns detalhes que eu já coloquei para a gente utilizar nos dias de hoje é que um verdadeiro cristão não tem vergonha do evangelho. E um cristão que é cristão, ele é cristão no secreto e no público. Então, é uma demonstração do porquê eles foram chamados de cristão naquela época. Porque eles teve o secreto com Jesus e logo após eles começaram a mostrar isso para o público, para o pessoal. Então, foi ali que começaram Detalhe que também. não foram eles que começaram a falar, ah, eu sou cristão, eu sou cristão. Exato. Não, né? Eles Foram as começaram a pessoas que fazer coisas com que o pessoal visse, nossa, esse cara ele é um cristão, ele profere o que Cristo fazia, ele faz a mesma coisa que Cristo fazia. Então E Jesus, isso que esse dá. termo, gente, só para localizar, né, vocês aí, foi um termo que começou bem logo que depois do que Jesus veio para a Terra, cumpriu tudo o que ele tinha para fazer, a missão dele, que era morrer por nós, né, ressuscitou e voltou para o céu. E a igreja continua fazendo a sua obra na Terra. Então, ali, né, a igreja primitiva que a gente chama, começou a fazer os seus trabalhos, começou a pregar sobre Jesus, falar sobre o que Jesus vinha fazendo ali, o período que ele estava presente. E aí as outras pessoas que começaram a dar esse termo para eles. Foi aí que surgiu o termo cristão, que é o que a gente aplica hoje em dia, né? O cristianismo, aquelas pessoas que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Inclusive, a maioria dos brasileiros hoje são considerados cristãos porque nós temos uma religião predominante dentro do Brasil, que é a religião católica, temos muito evangélico, que a base dessas religiões é justamente
justamente isso, né? A pessoa de Cristo. Por isso que é o termo cristão. Então, foi daí que surgiu, né? Mikael falou bem ali em Atos, está escrito lá em Atos 11:26, se por acaso vocês quiserem dar uma olhadinha depois. E aí, agora que eu quero realmente falar, as pessoas viram Cristo nelas e começaram a chamar os primeiros, né, a igreja primitiva de cristão. E aí, trazendo para as nossas vidas, como eu, Evelyn, como eu, Mikael, tenho que agir para que as pessoas vejam Cristo em mim. A ponto de poder falar que nem Paulo dizia. Sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, entra aí, seja um exemplo de cristão. Eu até quero que você comente, porque eu sei que você anotou aí 3 exemplos, né, de pessoas que na Bíblia nos dão. Assim, é porque nós, seres humanos, nós temos a nossa identidade. Cada um tem uma maneira de agir, e aí nunca a gente age igual. Eu até dei risada que esses dias comentaram assim pra mim, igual é um caminhão de japonês. Nenhum caminhão de japonês é igual. Isso é Né? muito bom. Se a pessoa tiver o mesmo ali puxado, ainda assim o DNA dela diferencia ela. Então, nós temos maneiras de agir diferente uma das outras, mas isso não significa que dentro da nossa individualidade a gente não possa ser exemplos de cristão. Né? Então, comenta aí, que eu sei que você anotou aí 3 exemplos de cristão como forma da gente se inspirar e ser como eles, talvez, né? Agir de uma maneira que Deus me agrade. Vou só pegar um gancho lá do ser imitador de Cristo, né? A gente falou que Paulo ele tem propriedade para falar aquilo que ele estava dizendo, né? Eu até vou citar ele um pouco mais tarde, só que é uma coisa que eu acho engraçado, porque eu vejo muitos memes, principalmente na internet, falando que Paulo falava para ele ser imitador de Cristo. Aí Jesus, Paulo e eu, né? Eu acho engraçado para comparar, tipo, Jesus como se fosse uma Ferrari, Paulo um Corolla e um Fusquinha. Só que aí eu até coloquei como uma forma de dizer que diante de Deus a gente não é separado. A gente continua sendo da mesma forma de que como foi Paulo. O que determina o que a gente vai ser Paulo para a geração é agir como ele. Mas perante Deus, por nós servirmos a ele, a gente é igual a Paulo, né? E aí eu pegar o gancho e aproveitar e falar sobre os 6 tipos de cristão que eu dei anotada, né? Primeiro, que é aquele cara parecido com o discípulo João, o apóstolo João, que ele foi também conhecido como o apóstolo do amor, né? Então ele é tipo daquele cristão que fala com doçura. Vamos comparar com o nosso pai, né? Que é aquele pai de Eu falo que o amor. nome do João deu certinho pro pai, né? Deu certinho o nome do pai, porque ele é muito da doçura. Ele é o pai de amor, aquele que vê tudo com carinho, ele repara com delicadeza, tipo assim, nossa, como Deus é lindo, tal coisa. Irmãos, amai uns aos outros, como a ti mesmo. Então, tipo assim, ele é aquele Filhinhos, né? A maneira de falar filhinhos. filhinhos, filhinhos. E eu tava dando uma lida e escutando algumas coisas, umas mensagens, inclusive do Lucinho, que eu gosto muito. E ele falando que há algumas fontes que dizem que João ele era um dos mais novos dos discípulos, de idade. Ele talvez seria até adolescente, jovem, na época que começou a caminhar com Jesus. Então, tipo, o que ele realmente aproveitou e viu aquilo ali foi a forma de Jesus ser mesmo. E Jesus, ele era amor. Então ele foi pegando aquela forma, entendeu? E eu acho que ele, por ser o mais caçula, ele falou, vou aproveitar aqui e falar que eu sou o mais amado, né? Apesar Ele é o de que caçula, né, eu Rafael? sou o caçula, né? Além de que, apesar de, né, que chegou num certo momento que ele se estressou lá e queria tacar fogo em todo mundo que estava em volta, mas a Bíblia trata ele como o apóstolo do amor, aquele que fala com amor e mostra a forma do amor de Cristo por nós, né? O outro é Paulo, como a gente estava dizendo mesmo. Paulo, ele já é aquele discípulo, aquele apóstolo, na verdade, né? Aquele tipo de cristão que vai mais profundo. Ele não aguenta aquele raso. Ele não gosta daquele negócio de ser raso. Ele é aquele tipo de crente que, tipo assim, tá, mas onde que tá a Bíblia nisso que você tá me falando? Beleza, legal, gostei, mas
e Jesus. Ele tipo é aquele que quer trazer você para profundidade. Eu até anotei, tipo, esse é o crente que traz a profundidade da palavra de Deus para a vida de um cristão, né? Paulo nos mostra como o amor de Deus não é raso, mas sim profundo. Nos faz querer buscar mais a palavra de Deus e faz querermos ser diferente de outros tipo de cristão. Não é que esses outros para o tipo de cristão como Paulo é ruim, só que ele é aquele que gosta de buscar mais e mais fundo, e ser mais profundo. E eu até achei engraçado que quando eu estava dando a pesquisada, né, e o Lucio fala um pouco, gosta de falar bastante sobre Paulo. Ele fala que Paulo, ele quando ele escrevia, ele é tipo entregar uma vitamina de abacate, só que só com abacate. Que era tão denso, tão difícil de engolir as coisas com que ele falava, que era tão formal, tão bonito, que para a pessoa que tá, Paulo, mas me explica com um pouco mais de detalhe, um pouco mais fácil para que eu entenda, porque ele gostava de trazer o lado mais profundo da vida de um cristão, né? É porque Paulo E ele era um homem muito estudado, né? Ele estuda estudado. antes dele realmente ter tido um encontro, que nem o que a gente já falou aqui no começo, ele estava ali pronto para defender as causas justamente porque ele estudava, né? Ele foi instruído, acho que é por Gamaliel, né? Se eu não me engano, o nome do Ai, Jesus, esqueci o nome agora. Mas ele era instruído por Gamaliel. Acho que era Gamaliel mesmo o nome. Então, ele era uma pessoa estudada. Então, ele sabia do que ele tinha muita propriedade. Ele não simplesmente né, falava coisas que vinha da cabeça dele. Não, ele sabia do que ele estava falando. E que é um exemplo, inclusive, para a gente. Muitas vezes a gente quer ser cristão, quer apontar o outro, quer falar, olha, é assim, assim. Mas lá no fundo não estudou nada, não buscou nada. Então, essa que é a diferença que às vezes a gente tem da nossa vida para o que Paulo realmente fazia na vida dele. E uma coisa que é Essa é a legal de profundidade. ver, que além dele ser profundo no que ele falava, ele era estratégico. Ele sabia usar a estratégia a favor dele. Porque ele pegou tudo aquilo que ele aprendeu quando era só romano, e a partir do momento que ele virou um cristão, uma pessoa que proferia da fé do cristianismo, ele trouxe aquela base para junto daquilo, né? Porque um exemplo é quando ele apela para César. Inclusive, ontem a gente estava conversando sobre isso, quando ele apelou para César. Então, ele tinha que ser uma pessoa protegida pelos soldados e ele teve período suficiente para continuar pregando. Então, ele usou da estratégia para continuar falando de Deus, né? Eu coloquei Sim. aqui também sobre ele que a forma que ele trata de imitarmos a Cristo nos mostra o que fazer. Ser um imitador de Cristo diz que as nossas atitudes têm que ser igual a de Jesus. Então, não é tipo, eu sou cristão e tô lá. E só. Só. Mas Jesus era só Cristo. Entendeu? Ele fazia. É uma questão de Exato. atitude, né? Uhum. E ele fala, uma coisa que eu anotei, quando eu fui escrever, eu falei, cara, isso aqui é muito legal de falar, porque ele trouxe a raiz de Jesus e mostrando a profundidade do que era Jesus. Porque as cartas, a gente vê um detalhe sobre como eles andavam com Jesus ali, a parte dos evangélicos, dos evangelhos, né? Só que Paulo ele traz uma profundidade mais de como é que ele vê Jesus. Porque ele não acompanhou aquele período estando junto com Jesus. Tudo que ele aprendeu, e ele até fala, tudo que eu passo para vos ensino, foi Deus que me deu. Então a profundidade que ele está mostrando foi diretamente enviada de Deus para com ele. Do Não céu foi para uma coisa ele. que ele só viu ali, tipo, por exemplo, igual Mateus, que estava acompanhando Jesus. O Ele não, próprio João. próprio João, eles trouxeram coisas muito boas. Só que Paulo, ele recebeu diretamente de Deus para passar para a gente. Então, ele realmente passa com uma profundidade a mais. Ele traz o lado de que, nossa, isso aqui foi Deus que me deu, então eu vou te ensinar do jeito que eu aprendi, entendeu? Com profundidade. Esse é o tipo de Sim. cristão que eu comparo com Paulo. E tem o cristão que eu me identifico, que é o crente João Batista. Algo a dizer aí, Evelyn, a respeito disso? Você que tem Não, um pode convite. ficar à vontade. Ai, Esse ai. crente, eu até anotei aqui, é um crente que falta um parafuso na cabeça.
O João Esse Batista. é o João Batista. O crente João Batista é o que falta parafuso na cabeça. Esse é o tipo que não se importa com o que as pessoas vão pensar dele, vai falar dele, e tá nem aí, tá pouco se lixando. Eles se importam de levar a palavra de Deus. Se você gostou ou não gostou do jeito que ele falou, o importante é que Deus toque no teu Massa de coração. segurança. É, tipo, raça de víbora, arrependemos enquanto pode, porque o tempo tá próximo, e é isso aí. Se tu gostou, beleza. Se não gostou também, e a gente tá até comentando com o pai sobre isso, né? Ele mas tem que cuidar porque senão vai perder a cabeça, né? Mas esse crente João Batista, ele é aquele que fala de uma forma rasgada. Ele não vai ser um amoroso. Não é que ele não vai falar com amor. A forma de amar dele é dessa forma, né? Mas ele não é um amoroso igual o João, o apóstolo do amor. Ele vai falar para você, você tá errado nisso, você precisa corrigir nisso, e se você quer ir pro céu, meu filho, é assim, se você não quiser, boa viagem, vai. Mais uma coisa, um adendo, é que a exortação, ela também é uma forma de amor. Inclusive, para quem não Vai. assistiu a nossa primeira live, que a gente falou sobre isso, o próprio Deus, ele usa a justiça, a correção, como uma forma de amor. Porque um pai, ele só corrige um filho porque ele ama. Se ele não amasse o filho, ele simplesmente deixava a criança, por exemplo, muito simples, uma criança que quer ir para a beira do fogo. Você sabe que ela vai se machucar se ela for para a beira do Sim, fogo. Se um pai não ama o filho, ele vai deixar. Vai lá, vai mexer com o teu fogo. Mas o pai, como não quer que a criança se machuca, quer proteger aquela criança, ele vai lá e tira ela de perto do fogo. Por mais que ela chore, por mais que ela não aceite, por mais que ela se desespere, porque ela quer ficar ali perto do fogo, o pai vai lá e corrige e fala que não. Então, o fato de Deus, né, às vezes trazer essas palavras que nem João Batista vinha com muita veemência, né, às vezes até mais do que o abacate, Micael, na hora que você falou ali da vitamina, mandava com caroço e tudo. Mas mesmo assim, é uma forma de correção de amor que Deus tem pra gente. É sim, errado até, acho que não é errado assim, às vezes é um equívoco que a gente tem achar que a correção não é uma maneira de amar, né? sim. E eu até gosto de dizer que ele era aquele tipo de cristão que falava o seguinte: sua vida sem Jesus é nada. Mas se você quiser vir para cá, pro lado de cá, eu sei que eu sou meio assim, doido da cabeça, mas você é transformado. A Então, pessoa para comer gafanhoto, né, Micaela? comer gafanhoto, viver assim, só com mel e gafanhoto. Mas Bebê eu do falo assim, deserto ainda. apesar dele ser o doidão da cabeça, como ele era considerado, ele foi o primeiro que olhou e falou: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele Deus sabia falou quem para era ele. Deus. Ele sabia reconhecer quem era Cristo. Apesar de que muitos tinham ele como um doido, ele sabia, diferente daqueles que diziam que ele era doido, soube reconhecer que Jesus era Cristo, que era o que veio para tirar o pecado do mundo. Então, assim, não é porque ele vai ser o pá, ou você se converte ou tu vai pro inferno, meu amigo. Pronto. Que ele não vai ter esse discernimento, entendeu? Eu falo porque Sim. como eu comparo com ele, que eu gosto de usar uma coisa, e você sabe disso, que tu já escutou falando isso, e chegar e falar, tá quente, né? Pois é, imagina no inferno, bora aceitar Jesus? Então, por isso que eu gosto de comparar com o Gente, eu João. ficava evangelizando. Ui, tá quente, né? Imagina no inferno. A minha forma de evangelizar é bem parecida com o João Batista, assim. Mas Ai, é, Micaela. ele foi o Mas tipo de pessoa. Oi? pode falar, pode concluir eu falo Ele depois. foi o tipo de pessoa que mostrou pra gente que não é se você só ser uma pessoa culta, que fala bonito, que para agradar as palavras de pessoas que só gostam de escutar bonito, que você vai fazer com que alguém sinta Jesus e deseje vir para cá, entendeu? Ele, da forma natural, a forma de ser de vida dele, que eu imaginei ele um cara bem do campo, assim, bem, e falar rasgado mesmo, falar tudo errado. Ele conseguiu e batizou muitas pessoas. E ele teve o privilégio de batizar nas águas o próprio Jesus. Então, Sim. mostra que as três formas são corretas.
As três É formas isso que eu completas. queria que a gente resumisse. Eu achei legal você trazer esses três tipos de pessoas, porque muitas vezes a gente fala bem assim, ah, eu sou cristã, mas eu não ajo como fulano faz, eu não faço da mesma maneira que ele. Mas é que nem eu falei, né? Nem lá o caminhãozinho de japonês vai ter todo mundo igual, porque o DNA é Legal. diferente. Só que mesmo você, na sua individualidade, você tem que mostrar Cristo. Sejam lá Sim. quais forem a maneira que você age, se é diferente de A, de B, mas você tem que mostrar Cristo na sua atitude, na sua individualidade. Você precisa ser exemplo. E aí eu volto numa coisa importante sobre ser imitadores como eu sou de Cristo, que eu lembro até que foi a tia Maria Marques que contou uma vez um testemunho, é uma história, de um pastor que sempre chamava o vizinho para ir para a igreja. Ah, fulano, vamos na igreja, vamos na igreja. Eu lembrei ela contando que o vizinho falava assim: olha, pastor, é o seguinte, eu vou na igreja só depois que eu ler um livro. Eu tô lendo um livro. Aí, quando eu terminar de ler esse livro, pode ser que eu apareça na igreja do Senhor. E aí, todo dia, esse pastor pedia, esse pastor convidava, e esse vizinho não ia. E aí, quando chegou um dia que ele foi lá convidar o vizinho falou assim: olha, pastor, eu terminei de ler o livro e eu vou na igreja do Senhor. E aí o pastor ficou muito curioso e perguntou, mas me diz aí, qual que é esse livro que você tanto lê? Porque eu tô curioso há muito tempo, porém eu nunca tive coragem de te perguntar. E aí o vizinho pegou e falou assim, pastor, o livro é você. Porque você é meu vizinho, você tá todo dia aqui perto de mim. Eu sei que você é pastor, eu sei que você vai lá na igreja e prega a palavra, mas eu precisava ver se sua vida condizia realmente com o que você prega. E aí, eu vou na tua igreja porque eu vi que você realmente é um livro digno de ser lido. Você é um exemplo realmente daquilo que você fala. E aí entra numa frase que me pega muito, que eu já escutei, eu não sei quem que é o autor dessa frase, mas que acho que muita gente já deve ter escutado, que é: às vezes você é a Bíblia que as pessoas leem. Porque pode ter pessoas que não têm o contato direto com a Bíblia, que não sabe discernir, não lê, não tem uma prática de leitura, mas ela olha para a sua vida e vê ali a Bíblia sendo realmente realizada. Aí entra a questão, será que eu realmente estou sendo a Bíblia que as pessoas leem? Ou quando elas vão me ler, quando eu sou esse livro, não tem nada de Deus, cristão é só o que se fala, é só tá escrito lá na bio do Instagram, né? Então, Ou um da boca pra versículo que eu fora. compartilho todo dia, da boca para fora. E aí as atitudes de pessoas que não mostram Cristo, porque foi o que a gente falou no começo. Ser cristão é professar o cristianismo, é ser parecido com Cristo. Aí você faz tantas outras atitudes que não mostram nada de Jesus e ainda assim quer que as pessoas te olhem e te tratem como cristão. Sim. Entra aí É esse questionamento, né? uma coisa legal para se falar, principalmente, você já passou por isso, eu imagino que já tenha passado por isso, mas é uma coisa que eu convivo muito. Já escutei muitas vezes falar, ah, mas você é desse jeito e você é o cristão? Porque eu sou esparramado, que eu chego e já brinco, eu fico dançando, fico brincando com todo mundo. Eu falo, tá, mas só porque eu sou um cristão eu tenho que ser uma pessoa reta que só possa andar dentro dessa forma aqui. Se eu sair para fora, eu tô pecando. Não. O cristão, da mesma forma que a pessoa de fora ela também peca. Todo mundo peca. Só que você não precisa viver de uma forma remota. O cristianismo e uma vida de um cristão não é viver de uma forma remota. Você continua sendo. E isso mostra que o evangelho dentro de você, Jesus Cristo dentro de você, faz com que você seja feliz. Então eu continuo feliz, eu continuo brincando, eu tô nem aí, ó. Meu negócio É que eu tem tenho gente que tem mesmo essa ideia de que ser cristão é ser muito, né? Um nossa, padrão eu que, não na posso verdade, só quem aquilo. colocou é a questão do padrão, um padrão humano. Às vezes não foi nem criado lá pela Bíblia, mas que as pessoas colocam isso aí, de que você, não pode, não pode, não pode. É muito essa questão de escutar do não pode. Mas, na verdade, o que não pode? É o que está na Bíblia. Se está mostrando na Bíblia que você não pode, é aquilo ali que você tem que cumprir. Exato. Fora disso, você tem que mostrar a alegria de Cristo para as pessoas. Porque como que você vai conquistar a pessoa para vir para ser cristão também, para provar do amor de Deus, se você é um cara triste e desanimado? A pessoa Uma fala assim: coisa que esse eu. amor eu não quero para minha Exato. vida, não. Da vida Né? sobre perante a presença de Deus na arca, quando trazia a arca.
da vida. Exato, Entendeu? exatamente. Miriam, quando foi passando pelo mar, foi dançando e tocando. Então, tipo assim, você ser uma pessoa que serve a Deus não Inibe. isso, obrigado. Você de ser uma pessoa feliz e fazer coisas que talvez para os outros, nossa, mas aí que tá. As outras pessoas podem te julgar, mas se você tem a certeza de quem você é e a sua identidade em Deus, isso não vai mudar. É O uma próprio coisa que vai dar Jesus fala lá em Mateus 5, né, quando ele está falando lá no Sermão do Monte, sobre nós sermos a luz do mundo. Deixa eu até me marquei aqui, Mateus 5 tá lá do versículo 13 até o 16, que fala luz do mundo e o sal da terra, né? Sal da terra e luz do mundo. Até a gente comentou um pouco sobre isso na última live também, mas essa questão de, tipo, olha a confiança que Deus deu para nós. É tipo assim, não vou ficar na Terra eternamente. Eu vou vir aqui cumprir minha missão, mas depois é vocês que vão me mostrar. sim, Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E é vocês que têm que entregar para as pessoas o amor de Deus. É vocês que têm que mostrar para as pessoas o quanto vale a pena ter Jesus na vida delas. Então, é isso que é você ser um cristão, é ser um exemplo. O próprio Jesus colocou para a gente essa incumbência, né? É uma ordenança do próprio Pai. E exato. uma coisa também que está em Romanos 12:2, que fala a seguinte coisa: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser cristão também requer isso da gente. Nem sempre vão ter situações que vai ser fácil para a gente ter que enfrentar pensamentos, ideologias, às vezes gente que te zomba no trabalho, na escola, na faculdade, gente que fala, por exemplo, vem um crentinho, lá vem não sei o quê. Então, vai ter situações que a gente vai olhar e não vai aceitar. Não entra com o padrão da Bíblia. Até ouvi que a Rebeca comentou ali sobre a questão do politicamente correto. Eu mudei essa palavra para minha vida, que é eu, Evelyn, eu preciso ser biblicamente correta. Né? Inclusive, foi até um tema que a gente fez num culto de jovens esse tempo atrás, biblicamente correto. A gente não tem que importar com o que A e B diz sobre o que é, né, o politicamente, o que é o certo para falar aqui, o que é o certo para falar ali. Não, você tem que ser aquilo que Jesus foi na Terra. Aquilo que ele diz pra gente, o que é certo, o que é errado. A nossa vida tem que ser biblicamente correta. Então, quando ele fala aqui em Romanos, não vos conformeis com este mundo, é justamente isso. Ele tá falando pra vocês, olha, gente, vai surgir um monte de situação, um monte de coisa que é totalmente fora do que é o plano de Deus para as nossas vidas. E vocês não podem se conformar com isso, vocês não podem aceitar isso, achar que tudo isso é normal. Então, o exemplo de ser um cristão é isso também. É levar a vida exatamente como a Bíblia diz pra gente. Né? Quer Exato. comentar mais um pouquinho aí? Nesse ponto, eu gosto de dizer, e uma coisa que é legal para se dizer, é que, por exemplo, igual a gente estava falando sobre o sal da terra e a luz do mundo. O sal, uma comida sem sal, é gostosa? E Não, andar no escuro é bom? também não, né? À toa que eu tô com a Agora luz bem imagina, alta. imagina você com um prato de arroz sem sal andando no escuro. Com medo escuro. Exato. Então, tipo assim, o cristão ele tem que ser o sal da terra para trazer sabor e sentido para a vida das pessoas. E a luz do mundo para que a gente consiga direcionar essas pessoas para o caminho certo. Então, é esse que é o Exatamente. sentido do sal da terra e luz do mundo, né? E Sim. uma coisa que não nos devemos nos conformar é com essa forma de se viver que, ai, tudo é perfeito, nossa, ai, que isso e Tudo é aquilo, permitido. tudo é permitido. Existe uma diferença de você ter liberdade e libertinagem. Então, eu acho assim que a gente tem que ter a liberdade, mas temos que tomar cuidado para não ultrapassar essa linha e ir para o outro lado, né? Então, um cristão, ele continua tendo a liberdade, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Livre-arbítrio. assim, deu o poder de escolha para nós. Só que a gente também tem que ter a noção. Pera, a Bíblia diz o que sobre isso? Tá, eu posso? Não, beleza. A Bíblia não diz que eu estou errando. Então vamos lá. Agora, não, a Bíblia, não, mas não.
calma, depois eu olho. Entendeu? Então, tipo, a gente tem que, não podemos nos conformar com as atitudes de que principalmente a nossa geração atuais, né? De forma de viver. E Então, falando sobre geração atual, falando sobre jovem, eu queria que você abrisse lá, você abriu aí em Timóteo, que foi um que eu mandei para vocês, 1 Timóteo 4:12. Que as cartas de Timóteo, inclusive, foram uma lição da escola bíblica que teve esse tempo atrás, né, pela Betel, que aprendemos muito sobre ela. Foi Paulo que escreveu para Timóteo. E aí tem um versículo muito interessante que está lá em 1 Timóteo 4:12. Você quer ler aí? é que eu fiz a anotação em cima dele. Deixa eu abrir ele aqui. Ah, tá. É o 12, né? Isso. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Quer comentar sobre? O que eu coloquei sobre o que devemos ser fiel? A Bíblia ela diz que um cristão fiel, ele é, eu trouxe uns pontos mais voltados para quem já está dentro da igreja. Não é que você que não é crente, que está nos acompanhando, não, tipo assim, não está dentro da igreja, ele não vai entender. Mas já aproveita o gancho, já vem para cá, para esse lado de cá, que é muito bom, né? Mas ser fiel à sua liderança, exemplo de algumas pessoas que até, inclusive, estão acompanhando a nossa live, ser fiel no matrimônio, na sua família e a Deus. E um ponto muito específico que eu gosto, e eu sou um exemplo vivo disso, nos seus dízimos e ofertas. Porque um bom cristão, uma boa pessoa que serve a Deus de verdade, ela tem isso como uma fidelidade. Porque eu sou um exemplo vivo. Eu falo que eu sou um exemplo vivo, porque por muitas vezes eu tipo falei, meu Deus do céu, e agora? Eu agora tô sem R$ 1 no bolso, e o que que eu vou fazer? Principalmente, eu gosto de usar um exemplo que foi na plena pandemia. Muitos aqui já sabem que eu vendo camisas, inclusive, né? Tô trajado hoje, Ah, propagandinha, né? né? Mas foi um ano que eu falei, agora pronto. Tudo fechado, ninguém vai nem querer saber de camisa de time. E foi o ano que eu mais vendi. E eu tenho total certeza porque foi Deus que abriu as portas para mim. Então, a fidelidade, ela, como o Timóteo traz aqui, ela tem que ser o exemplo para os fiéis. Você tem que ser o exemplo para os fiéis. Você tem que demonstrar, o jovem ele tem que não desprezar a tua mocidade, mas ele tem que saber também no caminho a se seguir, né? Eu acho que você tem também algum adendo sobre isso. Esse negócio sobre ser exemplo, eu até comentei, tem um vídeo meu aqui, a gente já vai encaminhar para o final da live, mas eu queria comentar um pouquinho sobre isso, que foi uma vez que eu estava na escala das crianças, falando sobre o pecado, como que o pecado entrou no mundo, falei sobre a árvore, e aí um menininho pegou e falou bem assim para mim, ô tia, se Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo com essa árvore, por que ele fez a árvore? Aí eu lembro que eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso para essa criança, né? E aí rapidamente eu sei que Deus me deu um discernimento de falar bem assim, que era um teste que Deus tinha feito e que infelizmente o homem e a mulher ali pecaram no teste, não passaram no teste. E eu vim com aquela ideia na minha cabeça, e aí Deus pegou e falou bem assim para mim, vocês sabiam que vocês também todos os dias passam por testes? E a questão é, vocês têm sido aprovados ou, na verdade, está fazendo que nem Adão e Eva? Porque a gente mete pau e fala, Adão e Eva, quando eu chegar no céu, eles vão se ver comigo, não sei o quê. Mas tem um bocado de teste que a gente falha. E eu lembro que logo assim foi muito, sabe, certeiro. Eu vou para a faculdade trabalhar de ônibus. E aí eu lembro que assim, a passagem do ônibus normal é o dobro do de estudante. E me ofereceram, tipo assim, você não quer que eu pegue pra você e tudo mais? Nossa, eu ia economizar a metade da minha passagem, sabe? Da minha entrada ali como estudante. Só que automaticamente Deus falou assim pra mim, Evelyn, você é estudante? Não, você tá indo lá pra trabalhar como professora. Será que você vai perder nesse teste? Aí eu falei, não.
Não tem problema, eu vou pagar o dobro, não me importo, porque eu não posso falhar no teste, tá? É outro exemplo. Como que eu, Evelyn, vou ter agora hoje legalidade para falar sobre corrupção, reclamar de problemas dentro da minha sociedade, se eu fosse lá pegar minha passagem como estudante? Entendeu? Então, às vezes, isso também pega na nossa vida no dia a dia, nos nossos pequenos testes, nas nossas pequenas árvores que estão lá para não ser comido o fruto, né? Eu teria até como. Ia arrumar alguém para ir lá, pegar a passagem, o passe para mim, tranquilamente. Mas como que ia ficar a minha consciência? Como que eu ia poder dizer que eu sou um exemplo de cristã? Né? Eu estaria Sim. fazendo coisa errada. Então, isso que vem, gente, essa live, o intuito dessa live é quem eu sou. A partir do momento que eu falo que eu sou um cristão, eu estou dizendo que eu professo o nome de Cristo. Agora, uma coisa é falar e outra coisa é ser cristão. Né? Realmente ter atitudes que demonstrem a vida de um cristão. E aí vocês viram aí, né, os exemplos que a gente trouxe, passagens bíblicas, aplicação na nossa vida. Se você diz que você é um cristão, haja como um cristão. Porque a partir de agora, porque assim, o intuito do projeto é passos para ter um 2023 abençoado. Se você vê que tem alguma coisa na sua vida que não estão realmente sendo como que um cristão faria, mude isso. Entre nesse próximo ano, já começa a partir de agora, entendeu? Já vai treinando aí no final do ano para 2023 já chegar Aproveita. top das galáxias. Mude de atitudes. Se você vê que você está fazendo coisa que não é o que Deus agrada, que está fora do que a Bíblia traz pra gente, ainda há tempo da gente mudar, tá? Então, em resumo, que a ideia da live de hoje era isso, seja um exemplo de cristão nas atitudes, tá? Não só no falar, mas no ser, nos pequenos testes que às vezes a vida traz pra gente. Exemplo, passagens e palavras que a Bíblia tem é um monte, é de Gênesis e Apocalipse, você vai ter exemplo do que fazer e do que não fazer. Né? Exato. Então, e como tem, a Bíblia, o que eu acho interessante da Bíblia é que ela não esconde os erros dos homens. Pelo contrário, ela mostra pra gente justamente para que a gente evite errar igual a eles fizeram antigamente. E tem muitos ali que a gente vê que foram chamados para fazer tal coisa e deixaram de fazer por vontade própria. Aí volto lá ao que eu falei, o livre-arbítrio. Deus nos deu a oportunidade de escolher. Sansão foi um deles. Vamos falar outra pessoa. Raabe, ela escolheu o lado certo. Ela deixou toda aquela vida de pecado que ela vivia para ir pro lado de Jesus, lado de Deus, entendeu? Então, lá na Bíblia você vai encontrar os dois lados, aquele que foi escolhido e saiu fora do projeto de Deus, e aquele que, vamos falar que estava totalmente fora do projeto de Deus e que Deus trouxe ele para dentro do seu projeto. Então, a Bíblia... Resta nós escolher qual exemplo seguir, né? Qual exemplo seguir. E não importa, mas eu fiz isso, aquilo, não. Para Deus, se você realmente tem vontade de ser aquilo que Deus quer para sua vida, ele vai, só basta você querer que ele vai te usar. Amém. Ai, muito bom, gente. A gente queria aqui para sempre, mas vamos lá, vamos para os comentários aí, quem está presente, para a gente encerrar a nossa live. Tem bastante gente que já passou por aqui, já foi embora, e já ainda estão aqui. Alan, aqui, a irmã Deja está aqui também. O Joab falando sobre Paulo. O meu pai não comentando. Esqueça que vocês são oriundos de japonês. É o que eu disse, um caminhão de japonês não é igual. Por exemplo, eu sou mais menos cara, nem um caminhão de japonês é igual. O Wellington colocou aqui. Nem um caminhão de japonês é igual, gente. Ai. Quem mais tá aí? A Rebeca também tá aqui. Enfim, tem bastante gente que tá aqui participando. Muito obrigada, gente, por todo mundo que ficou aí, né, até o finalzinho da live. Compartilha essa live com seus amigos, para quem está assistindo gravado também, tá bom? A ideia desse projeto mesmo é fazer com que as nossas vidas tenham uma virada, uma mudança mesmo de vida, tá bom? O Alan perguntou de onde que vocês tiraram essa ideia dos 23 passos. Vou comentar rapidinho aqui.
O ano é 2023, por isso que eu escolhi, eu pergunto por que 23, por isso que eu escolhi o 23, tá? Poderia ser mais ou menos, mas no começo, quando surgiu essa ideia, eu falei, preciso colocar vídeos aí para porque eu tenho que colocar uma chama, né, que o Senhor coloca no nosso coração para falar sobre a palavra dele. É uma coisa que estudar a Bíblia e ler a Bíblia é uma coisa que eu já faço há muito tempo, eu gosto. Mas agora é que está mesmo assim sendo despertada em mim essa ideia de propagar, falar mais. E no começo a ideia era eu fazer vídeo. Eu sempre gosto de colocar. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que tem uns pequenos vídeos que eu solto de vez em quando. Só que eu falei, o vídeo, você não pode fazer ele muito longo, fica meio, né, às vezes cansativo, o povo acaba não interagindo, nem vê direito o que você tem para falar. E então eu falei, vou fazer em formato de live, que eu acho que fica mais legal para quem tá no ao vivo logo, para poder, né, assistir, acompanhar, comentar mesmo aqui com a gente. E aí surgiu também a ideia de trazer convidados, porque daí não ia ser só uma coisa que a Evelyn tá falando, mas também muita gente com, né, com sabedoria, que busca também a palavra de Deus, tá? Então foi por isso que ficou o 23 mesmo, foi só por causa do ano de 2023. Mas já vou adiantar aí que a partir do ano que vem a gente vai continuar com esse projeto de live. Vocês que me aguardem agora, vocês que lutem, porque eu gostei demais. Eu vou continuar aqui falando de Deus para as pessoas através do Instagram também, tá bom? Alguma coisa aí, Caio? Algum comentário para finalizar? Só para agradecer mesmo pela oportunidade. E você falou que trouxe pessoas sábias e o Mikael, tá? Ah, Mas eu nem agradeço tem. Você sabe que bastante Deus tem uma chamada muito grande na tua vida, meu filho. também. Mas agradecer pela oportunidade que tu me concedeu, né? E tu sabe que tu precisando, a gente tá aí. E que eu amo você, Amém. isso aí, tu sabe. Ai, gente, faz o Fechou. print, gente. Mikael, eu te amo, Mikael. Esse Mikael faz tanta falta, gente. Me enche o saco o tempo inteiro. Mas só de estar longe, olha, eu já fico uma tristeza. é, Ai, então tá bom. Um abraço para todo mundo que acompanhou aí. Muitíssimo obrigada. Como eu falei, compartilhe com seus amigos, tá bom? Um super beijo. As lives serão todos os domingos? Não, Alan, vão ser dias esporádicos, tá? Vão ter no meio da semana também. Depende do que o convidado vai poder nos atender. Beleza? Fiquem espertos no meu stories, tá, gente? Inclusive, isso, fica aí atento que eu sempre vou postar antes quem é que vai e o tema que a gente vai trabalhar. Beleza? Tchau, Micael. Beijo, maninha, te ama. tchau, também te amo. Deixa eu encerrar com você aqui. Até mais, gente. Valeu, galera. Muito obrigada. Deus abençoe, pai. Tchau, Karina. Tchau, Paulina. Um beijo no coração de todo mundo que tá aí acompanhando. Que Deus abençoe muito, muito vocês, tá bom? Semana que vem a gente tem mais live. Então fiquem espertos aí para não perder esse projeto. Um beijo. Até mais.